Segundo as Crônicas 20, versículo 12. Eu quero crer que você já encontrou, você que está em casa também, depois dessa palavra, eu creio que foi tempo suficiente para você encontrar. Segundo as Crônicas 20, 12. Que diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu quero repetir essa última frase deste versículo que diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Você que está aqui presencial e você que está em casa, repete essa frase com toda a entonação, vamos lá? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Oh Deus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua fidelidade. Os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Tu és a nossa esperança, tu és a nossa razão, tu és, oh Deus, o centro de toda a nossa confiança. Senhor, nós esperamos única e exclusivamente na expressão do teu poder. Por isso nos colocamos com humildade diante da tua face, pedindo que por misericórdia, por bondade, tu dignes, ó Deus, em receber a nossa adoração e o nosso louvor. Mas por bondade, Senhor, queiras também falar aos nossos corações, queiras também, Senhor, colocar em nossos corações aquilo que está dentro do teu coração, que tudo que vier ser falado aqui não seja para engrandecimento próprio, não seja, Senhor, para enaltecer o homem, mas para que o teu nome seja glorificado nessa noite, pois assim oramos no nome de Jesus, amém e amém. Amados, eu quero pensar com vocês exatamente sobre isso. Porém, os nossos olhos estão em ti. Você já esteve tomando conta de uma criança, e aquela criança que é bem esperta, que sai, que corre, vai para lá e para cá, e por vezes você precisa dizer à criança o tempo todo: olha, eu estou de olho em você, os meus olhos estão te acompanhando, eu vou deixar alguém aqui olhando para você. É comum o pai, a mãe, a pessoa responsável deixar uma criança ou uma outra pessoa mais responsável de olho naquela criança que possa se machucar, que pode se machucar, ou que pode fazer alguma coisa que não seja do agrado dos pais. E naturalmente, os olhos dos pais, os olhos das pessoas que estão tomando conta daquela determinada criança ou de uma determinada pessoa, esses olhos praticamente não podem pestanejar. Praticamente as pessoas que estão tomando conta não podem dormir, não podem cochilar, senão aquela criança ou aquela pessoa de quem está se tomando conta, naturalmente essa pessoa vai aprontar. Eu encontro a palavra de Deus dizendo sobre um rei de Judá chamado Josafá, e chegaram as informações aos ouvidos do rei Josafá dizendo: olha, os moabitas, os amonitas, os edomitas, eles chegaram em Engedi. Engedi é uma região próxima do Mar Morto, a oeste do Mar Morto, e o seu significado é montanha do cabrito, montanha do cabrito. E nessas montanhas, ou nesta região, muitas vezes palco de perseguições, onde algumas pessoas fugiram de outras pessoas, onde algumas pessoas, alguns relatos bíblicos, algumas figuras bíblicas, para pouparem suas vidas, precisaram se esconder em determinadas cavernas nesta região, e de repente Josafá tem conhecimento que esta região está totalmente habitada pelos moabitas, amonitas e edomitas. Esses povos, eles foram poupados quando Deus tirou o seu povo do Egito, quando o povo veio subindo do Egito à terra prometida. Esses povos, Deus orientou que o povo de Deus não entrasse na sua terra, mas que fosse a outras terras, conquistassem outras terras, e portanto esses povos, naquele momento, foram povos que foram poupados da ira de Deus.
Porém, quando chegou aos ouvidos do rei que toda aquela região estava dominada, estavam prontos para invadir Judá, e estavam prontos para tomar o reino, estavam prontos para tentar destruir o povo de Deus, a palavra de Deus diz que o rei Josafá, ele ora a Deus com humildade, confessando que ele era fraco, desconhecedor do que deveria fazer e necessitado. E a primeira coisa que ele começou a fazer foi apregoar um jejum coletivo buscando a face de Deus. Há momentos em que os inimigos se levantam contra as nossas vidas, em que os inimigos se colocam em pontos e em regiões estratégicas em que nós nos sentimos fracos, sem sabermos o que fazer e necessitados do auxílio do Senhor. O rei Josafá, ele simplesmente apregoou, ele simplesmente disse para o povo que todo o povo deveria estar em jejum e em oração, buscando a face de Deus. Josafá, ele colocou os olhos em Deus, e é interessante que ao colocar os olhos em Deus, ele viu que Deus é quem levanta as mãos daquele que está fraco. O apóstolo Paulo vem dizer, algum tempo depois, já na era cristã, o apóstolo Paulo vem dizer: quando eu me sinto fraco, então eu sou forte. Quando eu estou fraco, eu sou forte, por conta daquele que me fortalece. O rei Josafá descobriu que quem levanta as mãos do fraco, as mãos daquele que não tem mais nenhuma força, ele começou a entender aquilo que Isaías viria falar anos depois, algumas dezenas, centenas de anos depois. Isaías falaria que Deus faz com que aquele que não tem nenhum vigor, Deus faz com que esse nenhum vigor seja multiplicado, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Josafá começou a descobrir que ele precisava gritar pelo nome de Deus, ele precisava conclamar a fidelidade de Deus, ele precisava, e ele decidiu que Deus era tudo o que ele queria e tudo o de que ele precisava. Ele se sentiu pequeno, ele se sentiu acuado, ele se sentiu indigno, sem preparo algum, para ir contra 3 povos, 3 exércitos poderosos, que vinham tomando toda a região, que vinham emboscando para tomar o reino. E ele vai a Deus e diz: ah, Deus nosso, porventura tu não julgarás esses povos, esses que foram poupados por ti, quando o teu povo subiu para conseguir, entrar na terra prometida, para conquistar a terra prometida, esses povos que foram poupados, agora, Senhor, vê como eles estão pagando a tua benevolência, vê a forma que eles estão reagindo contra o teu povo. Senhor, eles têm se levantado contra o teu povo, não os julgarás, porque em nós não há força nenhuma diante desta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que podemos fazer. Talvez você já esteve em algum momento na sua vida que você não sabia mais o que fazer, em que nenhuma resposta, nenhuma lucidez chegava à sua cabeça, chegava à sua memória, não tinha resposta para os anseios do seu coração. Quando a palavra de Deus diz que Josafá se coloca diante de Deus como alguém que não sabe o que fazer, o rei, ele precisava tomar um direcionamento. Uma decisão sua poderia levar todo o seu povo ao êxito, ou poderia levar todo o seu povo ao fracasso. Uma decisão de Josafá poderia levar o povo ao triunfo, ou poderia levar o povo a uma escravidão diante de moabitas, amonitas e edomitas. Mas Josafá preferiu confiar no Senhor.
Josafá preferiu buscar a presença do Senhor. Josafá preferiu se inclinar diante do Senhor e pedir ao Senhor que por bondade e misericórdia estivesse estendendo a sua mão de poder, porque ele, como rei, não sabia o que fazer. Quais são as posturas que você tem, ou quais são os passos que você segue quando você não sabe o que fazer? Não é quando você não quer fazer alguma coisa, mas quando você não sabe o que fazer. Quando nós não sabemos o que fazer, todas as coisas parecem difíceis, todas as coisas parecem obscuras, parece que nada mais expressa a realidade, nada mais pode trazer alento, nada mais pode trazer encorajamento, se porventura nós não sabemos o que fazer. Se você observar o capítulo de número 20, a partir dos primeiros versículos, você vai encontrar, a partir do versículo de número 3, a palavra de Deus dizendo: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Primeira coisa que a gente vê aqui é que só há êxito no meio do povo de Deus. O povo de Deus só triunfa, só avança. O povo de Deus só logra êxito nas suas empreitadas se todo o povo de Deus estiver unido num único propósito, o propósito de buscar o Senhor. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno o seu pensamento. Arrependa-se e volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar, é misericordioso em perdoar. A palavra de Deus diz que Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Josafá temia, enquanto ser humano, enquanto rei, enquanto alguém que estava liderando um armamento bélico, enquanto alguém que estava dirigindo um poderoso exército como era o seu, mas ele estava agora tendo contra ele, contra o seu povo, 3 exércitos numerosos, poderosos, e ele recorre a Deus e diz: Senhor, tu tens poder, o poder e a força estão em tuas mãos, e ninguém há que possa te resistir. Porventura, ó Deus, tu não lançastes fora os moradores dessa terra, diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante do nosso Deus, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e nos livrarás. Josafá começou a lembrar ao povo, começou a discursar para o povo, começou a lembrar das maravilhas de Deus. Quando as nossas mentes são alimentadas pelas lembranças boas, quando as nossas mentes são tocadas por aquelas coisas que nos fizeram crescer, por aquelas coisas que nos levaram a ver a mão de Deus sobre nossas vidas, aí sim a nossa fé é alimentada, aí sim os nossos olhos estarão postos no Senhor. Mas quando nós olhamos para os males, olhamos para as dificuldades, quando nós olhamos para as circunstâncias, os nossos olhos se desviam daquele que é o foco da nossa atenção, aquele que é o foco da nossa adoração, aquele que é o Senhor de nossas vidas. Josafá colocou os olhos em Deus, mas o melhor que isso, Deus colocou os olhos em Josafá. Não apenas
Deus permitiu que Josafá olhasse para ele, que Josafá suplicasse, mas Deus respondeu a Josafá, Deus colocou os olhos em Josafá, porque a palavra de Deus diz que certa vez, quando o povo de Deus orou, pedindo a Deus, e se o inimigo se levantar contra nós, se uma peste chegar ao nosso arraial, se os problemas forem maiores do que nós, Senhor, se os problemas tentarem nos amedrontar, o que é que nós devemos fazer? E a resposta na época de Deus foi: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, é impossível que Deus também não coloque os nossos olhos em nós. Você já viu quando alguém está desconfiado, ou quando alguém está mentindo, não consegue olhar nos olhos da outra pessoa? Quando alguém está criando uma história, quando alguém está criando um artifício para se sair bem em determinada circunstância, essa pessoa não consegue encarar. Tanto que por vezes encontramos algumas pessoas falando de uma forma redundante, encarar de frente. Só pode se encarar de frente, né? De cara a cara. Algumas pessoas não conseguem encarar, porque as pessoas não querem que os seus olhos transmitam aquilo que a sua alma está sentindo. Josafá olhou para Deus, ele fitou para Deus, ele olhou para os céus, ele abriu a sua alma, os seus olhos espirituais chegaram à presença do Senhor, e ele disse: Senhor, tu não julgarás estes povos que foram poupados. Senhor, eles se levantam contra o teu povo, e o teu povo não tem força, o teu povo não sabe o que fazer. Deus olhou para Josafá e mostrou que o seu nome é maior do que tudo que já fora criado no universo. Qual é a maior coisa que você conhece? Qual é a maior coisa que você conhece? Talvez a maior estátua, a maior montanha, a maior edificação, a maior torre. Qual é a maior coisa que você conhece? Talvez por conta do conhecimento científico, a coisa maior que nós conhecemos é o universo, as galáxias, os planetas, os satélites, e todo esse universo, criado por Deus. Deus mostrou a Josafá que tudo isso que fora criado, Deus é maior que tudo isso, pois que teve poder para criar todas estas coisas. Deus mostrou que o seu nome é maior do que tudo que foi criado, mostrou que o seu nome é maior do que tudo que se possa ter. Cada pessoa tem sonhos, cada pessoa tem idealizações, tem vontades, tem propósitos. Cada família tem desejos, cada pessoa tem diretrizes que quer seguir, cada pessoa tem pontos que querem alvejar, tem determinados lugares que nós queremos chegar. E Deus mostrou para Josafá: Josafá, eu sou maior do que tudo que fora criado, eu sou maior que tudo que você pode ter, eu sou maior do que aquele que se assenta na cadeira do rei e tem um cetro na mão, eu sou maior do que o seu medo, eu sou maior do que as suas limitações, eu sou maior do que tudo que você precisa, eu sou maior do que tudo que você possa imaginar, eu sou maior do que a sua esperança, eu sou maior do que os seus sonhos. Já viu algumas pessoas que dizem assim: eu tenho medo de sonhar? Ora, se você tem medo de sonhar, então você precisa se acostumar com aquilo que vier. Tudo começa no sonho. Não falo de elaboração onírica, não falo daquele sonho que você tem enquanto está dormindo, mas eu falo de desejos, de propósitos, de impulsos para conseguir chegar a determinadas pessoas, lugares, posições, galgar patamares mais elevados, sonhos, na expressão melhor da palavra, como desejos.
Todos nós temos sonhos e desejos. Aqueles que não sonham são aqueles que costumeiramente não vão muito adiante. Quem não sonha, não chega a lugar nenhum. Quem não tem coragem de sonhar, não tem coragem de lutar. Bote isso na sua cabeça: se você não tem coragem de sonhar, você não tem coragem de lutar. A gente só luta por alguma coisa que é sonho nosso. Ninguém vai lutar por alguma coisa que não lhe seja preciosa. Josafá começou a entender: eu sou o rei em Judá, e se porventura esses 3 povos nos atacarem, nós seremos servos ou nós morreremos, o nosso povo vai desaparecer, ou o nosso povo vai voltar ao cativeiro, como alguns anos lá atrás no Egito. Agora ele chega e diz: Senhor, a parada é contigo. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas Senhor, eu tenho um sonho, e o meu sonho é: Senhor, tu não julgarás estes povos, tu não tomarás as dores do teu povo, não levantarás e não farás milagre no meio do teu povo. Os olhos de Deus nunca se fecham. Me lembro, há muito tempo atrás, não vou falar também tão muito assim, porque aí você vai entender que eu sou muito velho, mas pelo menos uns 30 anos atrás, eu estava falando com uma determinada pessoa. A pessoa estava falando de determinadas angústias, de determinados problemas na sua vida, e ela disse assim: eu trabalho muito, eu corro muito, e eu não tenho nem tempo de repousar para falar com Deus como eu gostaria de falar com Deus. Eu disse para ela: você já percebeu que Deus não dorme? Se você só tiver tempo para falar com Ele, meia-noite Ele vai estar acordado, meio-dia Ele vai estar acordado, 6 da tarde acordado, 3 da manhã acordado, a hora que você quiser, Deus vai estar acordado. Algum tempo depois, aquela pessoa chegou para mim e disse: pastor, aquela palavra me levantou, porque eu comecei a descobrir que Deus não dorme. Os olhos do Senhor não se fecham. O salmista diz: eis que não dorme o guarda de Israel, e é o Senhor é quem te guarda. O guarda de Israel, ele não dorme, os olhos do Senhor não se fecham. Portanto, eles não foram fechados em meio à tempestade, eles não foram fechados quando o povo fez jejum e oração, e eles também não foram fechados para que Deus não pudesse suprir de uma forma abundante na vida de um povo que confiou no poder do seu Deus. O ser humano precisa saber que ele tem limitações. Você precisa saber que você tem limitações. Você precisa saber que existem coisas que você não pode fazer, só o Espírito Santo de Deus. Mas existem coisas que é você que precisa fazer, e o Espírito Santo de Deus não vai fazer por você. Para quem ouviu essa semana aí, nós estávamos falando um pouco sobre saúde emocional, e eu estava falando que, por exemplo, algumas pessoas têm medo de tomar determinado remédio, ou qualquer remédio, porque acham que isso anula a sua fé. Não, eu já orei a Deus: olha, eu estou com um problema, o médico disse que eu preciso tomar remédio, mas eu não quero tomar remédio. Eu decidi que eu não quero tomar remédio. Mas Deus não é obrigado a me isentar do remédio, porque eu não quero tomar remédio. Certa vez uma pessoa me falou o seguinte: eu creio no Deus sobrenatural. Eu digo: ótimo, vamos falar a mesma linguagem, porque eu também creio no Deus que é sobrenatural. E eu disse para essa pessoa: olha, esse Deus é tão sobrenatural, que antes de você nascer, milhares de anos antes de você nascer, Ele já sabia que um dia você ia precisar de remédios. E a Bíblia diz que no 3º dia da criação, Ele criou todo o verde, as plantas. E Ele, quando fez no 6º dia o homem,
Ele deu ao homem a sua imagem e semelhança, deu ao homem inteligência e intelectualidade, deu ao homem a capacidade de estudar, de crescer, de evoluir, não da forma que a ciência fala, mas evoluir no sentido de crescer, de se autodescobrir, auto-inventar-se. E lá no terceiro dia, Deus já havia colocado nas plantas um chamado princípio ativo, de onde vêm os remédios. Você vai me dizer que esse Deus não é Deus sobrenatural? O homem ainda não existia, e Deus já pensou que o homem precisaria de remédio, e Deus criou nas plantas os remédios, e deu ao homem a inteligência para descobrir os remédios. E por que Deus tem que intervir à sua maneira, da maneira que você escolheu? Tem que ser assim. Deus é Senhor e não servo, Ele tem o controle. Josafá orou dizendo: Senhor, Tu tens toda a força, todo o poder, ninguém pode te resistir. Às vezes nos escondemos por trás dos nossos medos, para, em nome da fé, atribuir a Deus uma responsabilidade que é nossa. Deus deu a cada pessoa a primeira e a segunda dentição. Quem não cuidou da primeira tem uma segunda chance, né? E quem não cuidou da segunda, não adianta orar a Deus para nascer um dente sobrenatural, um dente de ouro, porque Ele deu e Ele criou uma regra. Ele deu, mas é você quem precisa cuidar. Ele deu a você o Espírito Santo, mas é você que precisa zelar para que o relacionamento com o Espírito Santo se torne cada vez mais forte, para que quando a tempestade chegar, você possa ouvir do próprio Deus, possa contemplar os olhos de Deus olhando para você, falando aquilo que falou para Josafá. No mesmo capítulo, 2 Crônicas 20, versículo 15, para quem está acompanhando, a palavra de Deus diz: e Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A luta, a vitória, o crescimento é de Deus. Mas sabe o que Deus disse para Josafá? Josafá disse: eu não sei o que fazer, Senhor, o meu povo, o teu povo não sabe o que fazer. E sabe o que Deus disse? Você vai se levantar e vai lutar. Senhor, eu não sei o que fazer. Você vai se levantar. Servo meu só se prostra diante de mim, não se prostra diante de inimigo nenhum. Servo meu nasceu para se prostrar diante do meu trono de graça. Levante e lute. A Bíblia diz no versículo 21 do mesmo capítulo: depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Olha que guerra diferente Deus ensinou a Josafá e a todo o povo de Judá. Está entrando em tribulação, louve. Está passando por angústia, louve. Está passando por coisas e situações em que você não sabe o que fazer, louve. Vista-se de vestes de louvores ao Senhor. Josafá tinha um exército, tinha homens preparados para a guerra, mas sabe qual foi a estratégia de Deus? Bote esses homens enfileirados, mas na frente destes homens, mande homens que saibam louvar o nome do Senhor. Bote homens que não apenas saibam pegar em armas, mas homens que sejam capazes de baixar o céu à terra, homens que façam a terra toda ver que há Deus em Israel. Louve o Senhor, porque o seu amor
dura para sempre. Agora ele estava dizendo: vocês lembram quando o nosso povo saiu do Egito? Aquilo ali foi obra do amor de Deus. Estamos em situação adversa, isso é permissão de Deus. Estamos passando no momento por uma epidemia, como eles tinham orado ao Senhor: se passarmos pela peste, ou se a peste chegar às nossas casas, às nossas vidas, e a ordem é: louve o Senhor, louve a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deus não vai abandonar servo em hipótese alguma. Talvez em alguns momentos da vida você já tenha abandonado Deus. Talvez em alguns momentos na vida você já disse: Deus não me ouve. Eu olho para Deus constantemente, eu falo com Deus, eu busco a presença de Deus, não adianta, Deus não me ouve. Os olhos do Senhor nunca se fecharam na tua direção. Deus sempre olhou para você. Deus sempre olhou para o seu povo. Mas aquele que olha para o Senhor precisa acreditar que Ele se torna abençoador, galardoador daqueles que o buscam. É isso que o escritor aos Hebreus vai traduzir como sendo fé. Ele vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova de coisas imateriais, coisas inapalpáveis, coisas que não se veem. Mas ele diz que sem fé também é impossível agradar a Deus. Para atrair os olhos do Senhor, eu preciso lançar um olhar de fé nas mãos do Senhor, eu preciso me entregar com fé nas mãos do Senhor. O versículo 25, caminhando para o final, o versículo 25, a palavra de Deus mostra que os olhos do Senhor nunca se fecharam para suprir de forma abundante, de forma extraordinária, a vida daquele que confia no Senhor. Eram 3 exércitos: os moabitas, os amonitas, os edomitas, todos eles se juntaram. E o Espírito de Deus, quando os homens começaram a louvar, presta atenção nisso, enquanto Judá estava trancado, dizendo: Senhor, estamos com medo, nada aconteceu. Quando Judá se levantou, foi em direção ao inimigo, ergueu o peito, ergueu a voz, dirigiu a Deus os mais altos louvores, dizendo: porque a sua misericórdia, porque o seu amor dura para sempre. Houve uma inversão naquela guerra, e agora os exércitos começaram a lutar entre eles, de uma forma feroz, de uma forma tão grande, de uma forma tão incalculável, que todos eles se mataram, todos. Não sobrou nenhum dos 3 exércitos. E veja o que diz o versículo 25. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento do inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Agora preste atenção a essa frase, no versículo 25. Levaram 3 dias, pegando as coisas que haviam, mas havia tanta coisa que não puderam levar tudo. Quando uma grande guerra se levantar contra você, louve. Quando uma grande guerra se levantar, quando tudo se levantar contra você, adore a Deus. Guerra não significa perder, guerra não significa derrota, guerra significa o caminho pelo qual havemos de lograr êxito, havemos de conquistar a vitória. Deus começou a fazer com que os outros exércitos se matassem entre eles, e eles deixaram nos seus acampamentos objetos de valor,
Eles deixaram animais de carga, eles deixaram roupas, deixaram armas, deixaram muitas coisas, e durante 3 dias, Deus havia poupado esse povo, não permitiu que Israel destruísse esse povo, porque Deus tinha a hora certa para acertar conta com esse povo, ou com esses povos. Deus queria enriquecer os seus filhos, abençoar os seus filhos, mas não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. A vitória não é para os que têm medo e ficam, mas é para os que, mesmo tendo medo, avançam dizendo: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Mas para concluir, os inimigos chegaram em Engedi, Monte do Cabrito, com ameaças, terrores contra Judá. Porém, se os nossos olhos, coloque isso na sua cabeça, se os nossos olhos, se os teus olhos estiverem voltados para o Deus Todo-Poderoso, podemos nos achegar não a Engedi, não ao Monte do Cabrito, mas podemos nos achegar ao Calvário. Não olharemos para cabritos, mas olharemos e veremos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegando ao Calvário, nós vamos descobrir que mesmo que sejamos fracos, desconhecedores do que precisamos fazer e necessitados, os olhos de Deus já haviam nos contemplado através da cruz. Baixa a sua cabeça que eu quero orar por você. Quero pedir a Deus em favor da sua vida. Talvez você esteja afastado da membresia da sua igreja, que na sua cabeça você vem falando com Deus há tanto tempo e Deus ainda não resolveu aquele problema, e você se decepcionou com o pastor, com os membros, com os líderes, com pessoas, você se decepcionou com tudo e com todos. Na realidade, os seus olhos precisam estar fitos no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, dizendo a Ele: não sabemos mais o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Deixa eu orar por você, orar junto com você. Abra o seu coração para o Senhor nessa noite e diga para o Senhor da necessidade que você tem de ver a sua mão, o seu poder sobre a tua vida, sobre a tua história. Deixe Deus trabalhar na sua vida de acordo com os princípios do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos pelo Teu poder, pela Tua santidade. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantos problemas, em meio a tantos dissabores, tantas lutas, quantas vezes, ó Deus, o inimigo tem se levantado contra a Tua igreja, contra o Teu povo, contra as famílias, contra a vida financeira, contra a saúde, contra a paz, contra a salvação, contra tudo que traz aquela paz que o Teu Espírito nos dá e que excede todo o entendimento. Senhor, em nome de Jesus, toma em Tuas mãos as nossas vidas. Toma essa pessoa que está orando agora, que está falando contigo, toma em Tuas mãos e glorifica o Teu santo nome. Repreende o medo, Senhor. Ó Deus, essa pessoa que tem dito que já não sabe mais o que fazer, que ela tenha nesta noite os seus olhos fitos em Ti, e que os Teus olhos estejam fitos nesta vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Estamos certos, Senhor, de que contigo podemos contar, e assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Fala aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu delícia do meu coração. Meu querido, eu estou aqui para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da CIB Duque de Caxias. E dê um like, né? Curta os vídeos que a gente está fazendo aqui nos nossos cultos. Compartilhe para muitas e muitas pessoas. E que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Um beijo!